Olá, eu sou a professora Denise Nunes Araújo e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Cobertura Polimérica sobre ovos de galinha utilizando um polímero à base de nanocelulose e de própolis vermelha. Esse trabalho, ele teve como orientação a professora Denise Nunes Araújo, a professora Márcia Margarete Meyer, a professora Lenita de Cássia Moura Stefani e o professor Marcel Manente Boiago, os mestrandos Sara e Guilherme e a acadêmica do curso de zootecnia, Cleciane Rita. Bom, como uma breve introdução, então, a respeito dos filmes poliméricos sobre os alimentos perecíveis, com os recentes desafios sanitários atualmente encontrados, há um crescente interesse em desenvolver soluções que possam ser aplicadas em alimentos perecíveis, como, por exemplo, os ovos. Aplicando-se, então, esses revestimentos em embalagens, né, para proteger, ou até mesmo sob a sua superfície, para proteger os mesmos da influência externa, que acelera o seu processo de degradação. Então, nesse sentido, as pesquisas são desenvolvidas, estudando os tipos de filmes poliméricos e a sua aplicabilidade nesses tipos de alimentos perecíveis. Bom, dentre os diversos tipos de revestimentos e materiais que nós podemos utilizar, encontra-se, por exemplo, a celulose, né? A celulose, entretanto, ela é insolúvel em água e é necessário que ocorra uma dissolução dela através do rompimento das ligações de hidrogênio por processos de derivatização, então, convertendo essa celulose em gomas, né? E como um dos derivados, nós temos, por exemplo, então, a hidroxipropilmetilcelulose, que é um polímero, então, derivado da celulose. Aqui ela se apresenta, então, na sua forma real, né? E aqui nós temos, então, a sua composição química, e esse polímero derivado da celulose, ele é muito utilizado como revestimento em alimentos pela sua capacidade de recobrir os poros e promover a redução de trocas gasosas, prolongando, então, o tempo de prateleira desses alimentos. Outro produto que nós podemos utilizar como revestimento é a nanocelulose, também chamada de NCC, né? Então, a nanocelulose, como pode ser verificado aqui, ela, então, também é um derivado de celulose, mas ela nada mais é do que um nanocristal de celulose depois de alguns tratamentos, como uma hidrólise ácida e o tratamento mecânico, né, isolado ou combinados, vai ocorrer uma mudança nas propriedades desse material, como, por exemplo, o aumento da retenção de água e do potencial de gelificação, né? Então, dessa forma, ocorrendo essa alteração, nós podemos fazer a aplicação dela nesse revestimento polimérico. E um outro produto também que é amplamente testado é a própolis, né? Então, nós sabemos que a própolis, nós temos diversos tipos, a própolis verde, vermelha, que são apresentadas em tela, e a própolis marrom, né? Então, a própolis nada mais é do que um produto coletado pelas abelhas, né? Da resina das árvores, e basicamente, dentro da sua composição, ela é uma matriz muito complexa, mas ela possui compostos fenólicos e flavonoides que conferem a ela, então, a sua propriedade bactericida e bacteriostática, e por isso ela foi um dos produtos que foram testados também nesse estudo. Então, como objetivos, nós temos o desenvolvimento de um revestimento polimérico associado ao extrato da própolis vermelha e da nanocelulose, proporcionando maior tempo de vida de prateleira e efeito bactericida em ovos de galinhas comerciais, né? Mas esse trabalho tem um caráter que nós chamamos de inovador, pois estudos científicos que comprovam a eficácia dos revestimentos poliméricos em alimentos da própolis como solução antimicrobiana, alternativa ao uso de soluções cloradas ou do formaldeído, já vêm sendo amplamente testados. Então, o caráter inovador dessa pesquisa é a associação destes compostos no desenvolvimento desses revestimentos. Então, nós realizamos primeiramente a extração da própolis vermelha. A própolis bruta, ela foi moída, né, e foi adicionada, então, numa solução alcoólica, seguindo a metodologia de Baran e colaboradores, 2020, Pomiega e colaboradores em 2019. Aqui nós temos, então, já o extrato etanólico da própolis vermelha. E, posteriormente, nós fizemos testes de inclusão, tanto da nanocelulose, né, dos
nanocristais, como então da própolis. Então, aqui vocês podem verificar, então, o filme polimérico HPMC puro. Depois nós testamos, então, o HPMC, incluindo 10% da própolis vermelha, 25% e 40% da própolis vermelha, né? Os nanocristais, eles também são transparentes, eles não têm coloração, diferente da própolis vermelha, que conferia coloração, e um dos motivos também que nós escolhemos utilizar ovos vermelhos de galinha para fazer a utilização, para não ter alteração de coloração aplicando esse revestimento, tá? Que formava uma fina camada sobre os ovos. E a metodologia para a obtenção dos nanocristais foi a metodologia utilizada por Fadel em 2021. Após, então, os diversos testes, lembrando que este trabalho é uma parte dos resultados da dissertação da mestranda Sara, né, que já foi apresentada e defendida, nós, então, fizemos a inclusão em 5 grupos, né, divisão em 5 grupos, onde o grupo 1 nós tivemos o grupo sem higienização dos ovos, né, cada grupo continha 50 ovos cada. Nesse grupo sem higienização nós demos o nome de controle negativo. O T2, que foi o grupo higienizado, ele seguiu a higienização indicada pela Anvisa, com uma solução clorada de 50 ppm, nós chamamos de controle positivo. O T3, T4 e o T5 foram os grupos, então, que receberam revestimento polimérico através da seguinte forma. Então, esses revestimentos, eles estavam no estado líquido, os ovos, eles eram submersos, eles levavam um banho, então, desse revestimento, que depois secava a temperatura ambiente ao ar, e esse revestimento, então, secava e formava uma fina película sobre os ovos. E dessa forma, o T3 recebeu, então, o revestimento de polímero HPMC puro, o T4, o polímero com a inclusão de 40% de própolis, e o T5, o polímero com a inclusão de 40% de própolis e mais 0,5% de nanocelulose. As análises que foram realizadas, então, elas foram realizadas durante o período de 21 dias, os ovos permaneceram durante todo esse período à temperatura ambiente, em uma umidade relativa aproximadamente de 30%, e foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas nos períodos de 0, 7, 14, e 21 dias, né? Análise de variância que foi realizada após os dados serem tabulados para verificar se havia diferença estatística, e após aplicado, então, um teste de Tuck, que é um teste de média, a 5% de significância. Como os principais resultados que nós iremos apresentar hoje, nós temos, então, aqui fotos, micrografias do filme puro, numa ampliação de 50.000 vezes, e do filme HPMC com a inclusão de 40% da própolis 10.000 vezes. Como nós podemos ver a diferença, o filme HPMC puro, ele não teve sua miscigenação completa, então ainda tinha partículas que nós podemos visualizar nessa micrografia, e, surpreendentemente, o filme, quando nós fizemos a inclusão de 40% do extrato etanólico de própolis, ele produziu, então, o filme liso, sem a aparência de micelas ou cristais, como nós podemos verificar aqui nesta foto. Na figura 2, então, nós temos a perda de massa representada via gráfico no período de 7, 14 e 21 dias, em valores percentuais, onde nós podemos verificar que, independente do período de 7, 14 e 21, quando nós comparamos os ovos que receberam o revestimento polimérico, independente do revestimento, todos os períodos apresentaram diferença entre os grupos revestidos e os grupos sem tratamento e que recebeu a solução, tratamento com a solução clorada. Agora, quando nós avaliamos apenas os grupos que receberam um polímero, apenas aos 14 dias houve uma diferença entre os grupos tratados com polímero, ficando, então, o grupo que recebeu apenas o polímero, o HPMC, como revestimento, teve uma perda maior do que os grupos que receberam, então, o revestimento polimérico com 40% ou com a inclusão também de nanocelulose, 0,5%. Na tabela 1, nós temos os resultados de classificação de qualidade, onde nós temos A, considerando alta qualidade do ovo, B, média qualidade e C, baixa qualidade. Essas avaliações, elas são com base em números que são atribuídos à unidade Raud,
Por isso nós temos aqui, então, o H, unidade Haug, e aqui nós temos os grupos do tratamento. Então, como nós podemos verificar, aos 0 dias os ovos estavam todos frescos, então todos receberam uma classificação A, e com o passar do tempo eles foram perdendo a qualidade, então passando para a média qualidade, e aos 21 dias, que é o tempo indicado para o seu consumo, apenas os grupos sem higienização e com água, higienizado com água sanitária, receberam uma classificação de baixa qualidade, e todos os ovos que receberam revestimento, independente do tipo de revestimento, mantiveram a sua qualidade em média qualidade. Já na tabela 2, nós temos, então, apresentado a quantidade de micro-organismos encontrados nos ovos, baseado na unidade formadora de colônia por grama, né? Nos períodos de 0, 7, 14 e 21 dias. Avaliando, então, 2 tipos de meios de cultivo, o PCA, que identifica micro-organismos mesófilos aeróbios, e a técnica do Petrifilm, que faz identificação de Escherichia coli e coliformes totais. Referente ao PCA, nós temos, então, que com 7 dias nós apresentamos a maior contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios, reduzindo após os 14 aos 21 dias, né? Em relação à técnica do Petrifilm, é válido lembrar que nós não encontramos a presença de Escherichia coli em nenhum dos ovos, independente do grupo, tratado ou não tratado, porém, aos 7 dias foi quando nós tivemos a maior quantidade, maior número de unidades formadoras de colônia para coliformes totais, principalmente nos grupos de água que recebeu tratamento por água sanitária e no grupo que houve o tratamento do polímero, com a inclusão de própolis, que recebeu a denominação incontável, porque a quantidade de colônias era tanta que nós não conseguimos realizar a contagem no meio de cultivo. Né? E aos 21 dias, assim como o PCA também, ele reduziu a contagem bacteriana. Então, trazendo uma breve discussão para vocês, a perda de massa, ela também foi verificada em outros estudos realizados por esses autores, que, por exemplo, recobrindo ovos de galinha com HPMC e metilcelulose durante o período de 21 dias, também identificaram que nos grupos sem revestimento houve uma redução de perda de massa de 2,88, comparado ao grupo com revestimento, onde a perda foi de 1,52. Isso no início do experimento. Após 21 dias de armazenamento, a perda para o grupo sem revestimento foi de 6,12 e do grupo que recebeu revestimento de HPMC metilcelulose foi de 3,15. Então, essa redução da perda de massa foi devida provavelmente à selagem dos poros, que esse revestimento, então, ele recobre a casca do ovo e tem a capacidade de selar os poros, e essa selagem, então, permitiu que ocorresse uma diminuição das trocas gasosas e dessa forma, então, reduzindo esse percentual de perda de massa desses ovos. Pires e colaboradores, em 2009, também avaliando grupos revestidos apenas com própolis e sem própolis, verificaram que no início do experimento todos os ovos obtiveram a classificação do tipo A, e depois de 3 semanas o grupo sem tratamento ele foi classificado como tipo A, assim como os grupos também que foram tratados. Entretanto, após 6 semanas, o grupo que não teve o tratamento foi classificado como B, e o grupo tratado ele permaneceu com a classificação do tipo A. Já em relação às análises microbiológicas, Soares e colaboradores em 2022, testando um revestimento à base de própolis em ovos durante 35 dias, verificou que o grupo com a própolis não apresentou a presença de micro-organismos aeróbios mesófilos, obtidos através do HPCA, da contagem, comparando-se com o grupo sem higienização, que apresentou cerca de 110 unidades formadoras de colônia, ou seja, a própolis, então, ela teve essa capacidade de diminuir ou realmente barrar a proliferação desses micro-organismos, né? Entretanto, a legislação brasileira, ela se baseia na portaria número 451 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e na resolução RDC número 12 de 2001,
né? E desta forma, nós temos que os padrões de tolerância para mesófilos e coliformes totais, eles se baseiam em ovos, entretanto, ovos cozidos, gema ou abume pasteurizados, e eles não falam sobre os limites para ovos crus, que foi o caso do nosso experimento. Então, como conclusão, nós podemos destacar que o recobrimento desenvolvido ele foi capaz de selar os poros da casca do ovo, reduzindo consideravelmente a sua perda de massa, assim como a própolis atuou como efeito bactericida e a nanocelulose associada à própolis e ao filme polimérico de HPMC possibilitou um aumento significativo de um dado também que não está apresentado, que foi a resistência da casca a 21%. Ela reduziu a perda de massa desses ovos, fazendo com que ocorresse um aumento do tempo de vida de prateleira desses ovos. Então, esse trabalho ele foi apresentado como uma participação em um evento internacional. O evento foi o World Poultry Congress em Paris, na França, através de recurso obtido via edital ProEvent número 01 de 2022. Então, aqui nós temos o local do evento, que foi o Palais de Congrès, em Paris, na França. O evento ocorreu entre 7 a 11 de agosto de 2022 e recebeu pesquisadores do mundo inteiro, uma conferência renomada já de muitos anos, onde nós podemos conversar e verificar, né, que as pesquisas avançadas de ponta que estão sendo realizadas, como, por exemplo, nós tivemos contato com o grupo da professora Enel Engelbrecht, que trabalha, então, com avestruzes na África do Sul, né? Então, aqui nós temos, então, a apresentação desses trabalhos, inclusive fomos convidados para participar do grupo de pesquisa, né, que eles têm. Aqui nós temos também algumas empresas que estavam expondo no evento, né? E essas empresas, como a Zimpro expondo, elas mostram, então, algumas tecnologias que podem ser utilizadas futuramente, ou que estão sendo utilizadas já na indústria avícola. Aqui nós temos, então, uma câmera que nós conseguimos visualizar, então, as trincas dos ovos, e a inovação, então, é que essa câmera permite, através de um aplicativo de celular, tirar foto e indicar, então, quais os ovos estariam aptos ou não para serem incubados devido à presença de rachaduras, e assim, dessa forma, pode ocorrer a contaminação desses ovos, caso eles sejam incubados, né? Outros, nós tivemos também apresentação de trabalhos científicos, tanto como pôster, como apresentação oral, né, principalmente nas mais diversas áreas de avicultura, como, por exemplo, os desafios sanitários. Aqui a professora Zerrava Uni também falando sobre a nutrição em ovo, uma das palestras também muito interessante. E é isso. Merci e obrigada a todos.